Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre precificação de INLG11, o fundo de logística do Banco Inter. Isso aqui que é um fundo que tem um excelente portfólio de galpões logísticos, mas que tem uma gestão perigosa, né, do Banco Inter. Mas aqui, após várias quedas, está começando a ficar com um dividend yield até que interessante. Enfim, vamos começar a conversar com isso aqui com calma. Aqui é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, vou pegar aqui como é que está a cotação de INLG11. Vocês podem observar aqui o mercado bastante em queda. No momento que estou gravando, está aqui na casa dos R$ 65. Estou gravando aqui em junho. Esse vídeo só vai ao ar em julho, tá? Caso você não queira assistir com delay, torne-se membro aqui a partir do nível apoiador, mais barato aqui do canal. Mas enfim, primeiro sobre os motivos da queda. Um dos motivos é a questão da queda do rendimento, que é no rendimento que estava inflado, aqui essa próxima dos 80 centavos, não tinha como manter esse rendimento. Era uma queda que uma hora ou outra ia acontecer, a não ser que eles ficassem aqui mantendo o giro de ativos, né? E outro motivo que está para essa queda é a questão dos juros aqui no Brasil, né? As expectativas aqui da Selic permanecer alta por mais tempo, que na casa dos 14% aqui em 2026. Tem também o fato da NTNB. Então, com a renda fixa mais atrativa, é normal aqui observarmos somente fundos de tijolos caindo para melhorar, né? Se a renda fixa está ficando mais atrativa, a renda variável também precisa ficar mais atrativa nas novas compras. E para isso acontecer, a renda variável ela cai o preço, né? Para aumentar o dividend yield. Mas enfim, falando de dividend yield, vamos ver aqui quanto que a NLG11 está remunerando. Temos aqui com rendimento de 60 centavos, está falando de 0,92%. Então, como eu disse, caminhando aqui para 1% ao mês. E esse aqui é um belo de um dividend yield, né? Ainda mais que a gente pensa aqui no segmento logístico. É difícil você pegar um dividend yield como esse aqui no segmento de logística, né? Que devido ao bom momento tem uma maior tendência de entregar um crescimento de renda no curto e no médio prazo. Mas aqui um ponto importante, vamos verificar como é que está a renda recorrente. Porque essa queda que aconteceu aqui foi por excesso de renda não recorrente dentro do rendimento. Então, aqui já estamos com a DRE. Pois bem, vamos ver aqui como é que foram os últimos resultados. Aqui no mês de maio, tivemos aqui o resultado de 2,75 milhões de reais, distribuição de 2,7. E se a gente for observar aqui, nesse mês não teve aqui resultado com venda entrando, o resultado está mais ou menos em linha com o que foi aqui em meses anteriores. Aqui rendimento imobiliário também não foi nada exorbitante, aqui nenhuma receita abaixo da média. Então aqui realmente o gerou próximo 60, pagando 60 centavos. Aqui no mês de março, também a mesma coisa, até gerou mais, teve aqui uma sobra de resultado. Aqui em fevereiro também teve, até sobrou mais, R$ 200 mil a mais aqui do que a distribuição. Agora aqui no mês de abril eles tiveram que consumir um pouco de reserva, né? R$ 156 mil. Aqui teve uma receita de locação mais baixa. No entanto, que parece ter sido um ponto fora da curva, talvez algo relacionado aqui a um aluguel trimestral ou uma inadimplência que aconteceu aqui no mês de abril, mas logo em seguida aqui em maio já recuperou e com esse resultado próximo aos 60 centavos. Então esse aqui é um ponto muito positivo, né? A gente está falando de 0,92% ao mês, apenas com resultado proveniente dos aluguéis. Ok? Muito positivo. Agora aqui vou passar para vocês mais informações sobre os fundamentos de INLG11. Pois bem, aqui com certeza um ponto muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Tem algumas críticas aqui em NLG11, vou contar aqui mais para vocês daqui a pouco, depois passar aqui sobre os imóveis.
mas em termos de qualidade dos imóveis, não tenho o que discutir, tá? A Log realmente é conhecida aqui por ter imóveis de altíssima qualidade e aqui estamos falando de imóveis bem localizados. Tem aqui em Guarulhos, aqui em Viana, no Espírito Santo, está bem próximo à capital, lá do Espírito Santo. Temos aqui também esse outro imóvel em Contagem, também aqui já na região metropolitana de Belo Horizonte, também muito bem posicionado. Temos aqui Rio Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Ahn, que está na capital, né? Já ouvi falar alguns comentários de que ter um imóvel muito próximo à cidade de Janeiro pode ser negativo devido ao roubo de cargas, mas enfim, tá aqui pelo menos, né, aparentemente no last mile aqui lá do Rio de Janeiro. Ok? Mais um ponto aqui positivo com relação aos imóveis é que, se estou enganado, todos eles tratam-se de condomínios logísticos com modularidade. Isso aqui é muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Galpão monoinquilino é algo que é bem negativo, porque se tem alguma saída aqui de um inquilino, acaba você se sente muito. E aqui com essa questão dos módulos, você já tem o galpão já está preparado para fazer essa personalização melhor aqui para atender os inquilinos, o que facilita muito a troca no caso de uma eventual vacância. Então dá para anotar aqui, ó, número de inquilinos 9, aqui 9 também, aqui 6. Um ponto talvez a gente pode questionar aqui, NLG 11, é o fato de ter poucos imóveis, né? Mas aqui como são vários inquilinos, talvez a gente tenha uma boa diversificação entre as empresas. Agora não estou me recordando se tem essa informação aqui no relatório gerencial. E vocês detalham aqui quem são os inquilinos. Hum, não, acho que não. Não detalha quem são os inquilinos. Não sei se eu deixei passar aqui um ponto, não acompanho tão de perto assim em NLG 11 para saber se tem aqui uma concentração por inquilino, tá? Enfim, esse ponto aqui eu vou deixar passar, ou então não tem aqui no relatório a concentração por inquilinos. Também é um ponto importante. No entanto, lembro vocês que quando você tem imóveis de boa qualidade, que inclusive já passaram pelo teste de vacância, teste de vacância é quando o imóvel tem uma vacância e você consegue fazer essa recolocação sem passar muito tempo. Então, aqui os imóveis em NLG 11 passaram no teste de vacância. Ah, agora aqui com relação ao histórico de vacância também, comentar com vocês. Aqui, ó, ele traz o histórico de vacância para cada um dos 4 imóveis e que a gente tem que estar há 4 meses aqui com lotação máxima. Antes disso também estava bem, uma boa locação. Então, como eu disse, aqui realmente é, consegue manter uma bastante demanda aqui pelos galpões, né? Detalhe que a gente não está falando de galpões com contratos atípicos. Acho que aqui majoritariamente são contratos típicos. Então, você manter uma ocupação tão elevada com contratos típicos não é assim tão fácil, né? 100% típicos, aqui apenas no Rio de Janeiro tem 45% atípico. Ah, ok, agora aqui vamos para a parte negativa de INLG11, que é o gestor. Aqui o banco, o Interasset. Primeiro ponto, que você está ciente que aqui a gente tem uma questão de conflito de interesses. Já que esses imóveis que o fundo tem aqui no portfólio são imóveis desenvolvidos pela Log. A Log, que é uma empresa do mesmo grupo do Banco Inter. Então aqui a gente tem assim, uma situação em que o vendedor e o comprador são a mesma pessoa. E isso daqui tem alguns riscos, né? Bastante risco aqui nessa história. Conflito de interesse é algo que a gente tem que tomar muito cuidado aqui com fundos imobiliários, né? Que realmente o medo que eu sempre tive aqui com o INLG 11 é do fundo ser basicamente um fundo de desova da Log.
Ah, então tem bastante tempo em que eles não fazem essas vendas, muito por conta do fato de que a Log arrumou outro jeito de desovar os imóveis, que são os fundos setipados, né, que é uma nova forma que as corretoras arrumaram para estruturar ativos de crédito, né? Mas enfim, outro ponto que você tem que estar bastante atento, que você tem que saber aqui do passado de INLG11, é que o gestor já fez duas emissões muito abaixo do valor patrimonial. Emissões abaixo do VP que acabaram causando uma queda bem significativa no patrimônio do fundo, né? A gente pode até observar isso aqui com bastante facilidade, aqui pegando aqui o gráfico de histórico de VP de INLG. Por exemplo, aqui ó, aqui teve uma vez a queda aqui em 2023, teve aqui também outra queda aqui em julho de 2024. Vamos ver aqui como é que foi. Então notem aqui, por exemplo, o VP aqui em junho de 2024, 104,31, devido à emissão abaixo do patrimonial, chegou a cair para a casa aqui dos 99,45. Então estou falando aqui de R$ 5 perdidos devido à emissão muito abaixo do valor patrimonial. Teve outra aqui também em junho de 2023, derrubou o VP de 102,88 para casa R$ 98. Então, mais uma vez aqui, perto de R$ 5 por cota fundados, aqui por conta dessas emissões abaixo da cota patrimonial. Aqui ao longo do tempo, esse VP ele tem de se recuperar, né? Ainda mais que o segmento logístico está vivendo um excelente momento. É, mas, enfim, aqui a gente tem um gestor que está fazendo, já fez muita lambança. Acaba que, como o segmento está voando baixo, isso aqui acaba compensando essas atrapalhadas aqui do gestor. Ainda mais, pega muito mal, né? O cara forçando a emissão abaixo do patrimonial para comprar imóveis aonde ele mesmo está vendendo, vai ter um benefício para a log. Então, realmente uma situação muito, mas muito esquisita mesmo, tá? Então, e a Energy 11 é uma pena o que aconteceu com esse fundo, tá? Tinha tudo para ser um baita de um fundo de galpões logísticos, mas o Banco Inter, na ganância aqui, querendo crescer, querendo desovar, se queimou demais, né? Hoje é negociado aqui com 39% de desconto desse monte de lambança que esses caras fizeram aqui. Ok, então concluindo, aqui na LG11, portfólio de excelente qualidade, entregando um dividend yield muito alto, ainda mais que a gente está falando aqui de um dividend yield proveniente 100% de aluguel. Olha, 0,92 apenas com renda recorrente, tá algo difícil encontrar em fundos de galpões logísticos, tá? Por exemplo, pegar aqui BTLG11, aqui entregando 0,8, isso porque tem renda inflada aqui nesses 81 centavos. No entanto, aqui na LG11, o fator Banco Inter é em que você ficou com receio, né, deles aprontarem novamente. Então é isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.